Bom, então sobre encorajar-vos, para a gente começar, eu queria contar uma história que eu, lendo sobre o, o, o tema, ouvi. Que no exército tinham três equipes, aí o Bernardo. Tinham três equipes de corrida que iam disputar uma corrida. Era uma corrida em grupo, ou seja, ganhava só o pelotão que chegasse por completo no final. E das três equipes, duas equipes eram muito fortes e uma equipe, é, o líder sabia que dentro da equipe dele tinha corredores bons e corredores fracos. E dentro desse campo ele bolou uma estratégia colocando corredores fortes lá na frente, os corredores fracos no meio, seguido de outros corredores fortes atrás. E no fim, dessa corrida, quem ganhou foi a equipe que tinha corredores fracos, porque a ideia era que esses corredores fracos, apesar de não, não terem a mesma capacidade dos demais, inspirados pelos da frente, sustentados pelos de trás nos momentos de dificuldade dentro da corrida, eles se superaram e chegaram ao final. Então, muitas vezes é o que a gente precisa na nossa caminhada. Como cristão, como povo de Deus, é de ter pessoas ao nosso lado que nos inspiram e nos encorajam quando a gente está fraco, desanimado ou desencorajado por algum motivo. O texto que a gente vai se basear basicamente é Números 13 e 14, e a gente vai refletir em alguns outros versículos também. E depois a gente vai ler. Vamos no passo a passo aqui. Só relembrando um pouco do que a gente falou semana passada, porque encorajar faz parte do cuidar um do outro. Muito do que a gente vê toda semana sobre a mutualidade se entrelaçam e se misturam. E a gente viu que nossa relação com Deus no pecado ela foi quebrada. A gente vive num mundo caído, depravado. Então, naturalmente, quando essa relação com Deus ela é alterada, ela é manchada, a nossa imagem e semelhança ela se torna embaçada, naturalmente também nossa relação com o nosso próximo também se torna caída, e a cruz, Jesus na cruz, ele reestabelece essa relação com Deus, essa relação vertical, para que a gente também restabeleça essa relação horizontal. E isso é importante para a gente entender algumas coisas aí mais para frente. Bom, o que é coragem, né? A coragem não é a capacidade de agir sem medo. Na verdade, é a nossa capacidade de agir apesar do medo, do temor, da intimidação. E por que a gente precisa de coragem na nossa caminhada cristã? Em João 16:33, Jesus ele conversa com os discípulos ali, já dando um discurso meio que de despedida. Ele fala sobre o Consolador que ele vai deixar, e uma das coisas que ele fala é que a gente vai ter aflições, né? Ele fala: "Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições", mas ele nos garante que a gente pode ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Graças a Deus por isso. Então, a gente sabe que a nossa caminhada, ao entender o papel de Cristo na nossa vida, na nossa história, como nosso Salvador, como nosso Redentor, não quer dizer que a gente vai ter uma vida de facilidade, uma vida de tranquilidade, uma vida simples, mas a gente pode ter bom ânimo, porque a nossa promessa de esperança futura da glória que está por vir pode ser o nosso motivo de ânimo, porque há de se cumprir. Bom, e a gente tem coragem porque, diante da nossa vida, apesar de termos sido sarados e lavados pelo sangue de Cristo,
a gente ainda enfrenta obstáculo, a gente ainda enfrenta problema, perda, desânimo, dúvida e acomodação. Então a gente precisa de coragem, a gente precisa ser encorajado, a gente precisa encorajar. Em Números 13, a gente vai ver que Deus tinha prometido para o povo de Israel a terra prometida, Canaã, e nesse contexto, eles, depois de ficarem 40 anos no deserto, eles chegam próximo à terra de Canaã, e o Senhor orienta Moisés a enviar 12 homens para poder espiar essa terra. E aí pede um relatório, eles ficam 40 dias nessa terra e esses 12 trazem um relatório diante desse alvo prometido por Deus. E esses 12, a gente vai ver que esses 12 que estiveram lá vão ter visões diferentes em relação à terra que o Senhor prometeu. E a gente vai ver que vai ter um grupo que vai olhar para essa terra com fé, a terra que mana leite e mel, e olham com confiança para essa promessa que Deus tinha feito para Israel. E essa fé encoraja eles a ir atrás dela. Por outro lado, a gente vai ter um outro grupo que vai ver completamente o contrário, vai ver porque o povo lá era um povo de alta estatura, um povo forte. Então, isso amedrontou eles. Ao invés de querer buscar essa terra que mana leite e mel, eles começam a murmurar, eles começam a falar: por que a gente veio até aqui? Vamos voltar para o Egito? O que a gente foi? A gente ficou esse tempo todo no deserto. E aí a gente vai ver, quando a gente confia na promessa de Deus, é encorajado por ela, o que a gente colhe de frutos e o que a gente colhe de frutos quando a gente se desencoraja. Filipinho. Posso falar uma coisa? Bom dia, Ana. Acabou de chegar aí. A gente vai falar hoje sobre encorajar e sobre perdoar. Só para você se situar aí, a gente começou agora e a gente está falando sobre encorajar. E a gente está falando aqui o contexto do versículo que vai nos guiar aqui, que é Números 13 e 14. É a história do povo de Israel quando eles chegam à terra de Canaã e quando Moisés é orientado pelo Senhor, envia 12 homens para poder espiar a terra de Canaã. E a gente vai ver que Josué e Caleb, dos 12, só esses dois tiveram uma visão de fé. Tiveram uma visão de acreditar na promessa de Deus, apesar das dificuldades que eles sabiam que iam enfrentar, mas sabiam que Deus, de alguma forma, em sua provisão, iria dar para eles aquela terra, independente da dificuldade que eles teriam ou não. E os outros 10 vão caminhar pelo caminho da incredulidade e desencorajamento. Filipinho. Então a gente vai ter duas Por que vertentes. Vocês não estão me E no nosso escutando? dia a dia, na nossa Oi? caminhada cristã, a gente pode caminhar também dessas duas formas. Mano, E muitas vezes é o que a gente faz. A caminhada Felipe, de fé, ela é pautada na esperança de quem olha com os olhos da promessa, de quem confia numa promessa de Deus que sabe que vai ser cumprida. E essa confiança gera esperança e, naturalmente, a esperança gera coragem para a gente continuar caminhando. E quem caminha na incredulidade, naturalmente, caminha na desesperança, diante de dois caminhos a seguir: o caminho que o Senhor colocou na vida, o fato de não acreditar nas promessas de Deus para a gente às vezes tende a cair. Não. Ativa seu som, Lorena. Tá ativado? Tá. Você tá me ouvindo? Ué. tá ouvindo aí, pastor? Tá indo para você aí? Ô, Ana, você tá ouvindo a gente? Eu tô te ouvindo, Lucas. E eu agora? Você tá ouvindo, Ana? Tô. Ué, Eu tô ouvindo todo mundo. eu também. Eu também tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo a Lorena também, ué. Ah, então tá bom.
Filipinho, posso só falar uma coisa? Por gentileza. É porque quando você estava falando aí de números e essa história, é relevante a gente pensar também que, tipo assim, há 40 anos atrás, o povo estava vendo as 10 pragas. Então, eles não estão, essa questão da terra prometida, chegar à terra e pegar a terra, eles não estão indo no escuro em relação ao Deus que eles servem, entendeu? Eles já tinham visto o poder de Deus operando, entendeu? Então, essa questão da falta de fé e não ter esperança é quase bizarro a gente pensar dessa forma, entendeu? Porque quando o povo chega na Terra Prometida aí, nesse ponto específico, eles ainda não tinham andado 40 anos no deserto. Eles tinham andado uns 2 ou 3 no máximo. É só depois deles não Só quererem depois que entrar. eles andam. Exatamente. Então, o que acontece? Deus leva eles lá, eles têm a chance de entrar, o povo é gigante e tudo, mas eles já viram o que Deus fez com o Egito, que era um império muito maior do que essa terra que eles vão entrar, entendeu? Então, a gente esquece muito fácil das coisas que Deus faz, entendeu? Então, a gente é igual ao povo de Deus mesmo. É interessante a gente pensar dessa forma, assim, que eles não estão indo para uma coisa que eles não conhecem o Deus que eles servem, entendeu? Vão ver se Deus vai dar conta. Não, eles já sabiam que ele dava e ainda assim eles não confiaram. O Deus que É abriu as isso. águas, o Deus das Isso, pragas. das pragas, entendeu? Que subjugou o Egito, o maior império da época. O que era uma cidade? O que era um povo gigante perto do Deus que subjugou o império, entendeu? Não era nada. E ainda assim eles não confiaram. É isso aí. Era isso que eu queria falar. Muito bom, Lorena. Muito obrigado pela contribuição. Continue contribuindo. E é exatamente isso. E Deus sempre dando provas de que. Peraí, que lá está entrando aqui agora. E Deus, exatamente, sempre dando provas desse poder e dessa presença que, vamos dizer assim, até um certificado de garantia. Pode confiar em mim que eu sou o seu Deus e eu sou contigo. E muitas vezes, mesmo Deus, hoje, às vezes a gente não vê essa questão sobrenatural na nossa vida, mas a gente consegue. Laís, Que? eu acho que é porque dá uma desativada nos microfones aí. Aí só ativa na hora de participar. Aí, pronto, deu certo. Bom, então a gente consegue perceber esse cuidado de Deus e essa garantia que a gente tem de poder ter essa fé, essa esperança e ser encorajado na promessa que a gente desfruta hoje da nossa salvação, da vinda de Cristo e da plenitude que a gente vai viver na glória nos céus, graças a Deus. Então a gente só consegue encorajar quando a gente vive esta coragem. E por isso que o viver em igreja, a gente vai falar isso mais para frente, ele é muito importante, porque às vezes, mesmo entendendo isso, diante das situações e circunstâncias que a gente tem, por a gente viver num mundo caído e ter essa tendência, apesar de salvos, apesar de ter o Espírito Santo, a gente não viver isso em plenitude, em algumas situações a gente vai é, é, desanimar, a gente vai se acomodar e a gente vai precisar de ser encorajado, ou a gente vai precisar encorajar alguém. Então, a gente vai sempre precisar trazer à memória aquilo que nos traz renovo, aquilo que nos traz, aquilo que nos relembra a nossa essência. Em Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé e a esperança não é uma coisa incerta, mas é algo que é certo, que a gente pode esperar com certeza e ter convicção que isso virá, que a gente vai desfrutar disso. Por isso que a gente até, na nossa discussão de Filipenses essa semana, aquilo que a gente está falando, os nossos olhos não tem que estar no amanhã, mas tem que estar na eternidade. Porque quando a gente olha simplesmente para o amanhã, esperando o que vai acontecer, se preocupando com o que vai acontecer, a gente esquece do que a gente vai
desfrutar lá na eternidade. E, obviamente, que entendendo que o reino começa aqui através da nossa vida, que apesar da gente esperar pela eternidade, a gente não tem que esperar de braços cruzados, a gente tem que esperar de forma, como é que é a palavra que eu gostaria de usar? Coerente com essa espera. Bom, então a gente precisa enxergar com a cosmovisão do Evangelho as situações que a gente vive, entender que a base da nossa coragem está em Deus, não nós mesmos, não na nossa autossuficiência, que é uma coisa que às vezes pode desviar também nosso foco de coragem e nos fazer tomar decisões erradas, colocar nossa coragem na nossa própria capacidade. Então a nossa esperança, ela não se baseia na circunstância. E é muito interessante para o tempo que a gente tem vivido, né? A gente falar sobre encorajar, porque tem sido um tempo difícil para muitas pessoas, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista físico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. E nesse tempo, a gente, como igreja, a gente tem que se encorajar e a gente também, encorajando quem está de fora, a gente precisa levar a mensagem da esperança, a mensagem daquilo que realmente brilha aos nossos olhos, que é a eternidade. Então, quando a gente consegue enxergar dessa forma, a gente vai ter alguns exemplos assim muito massas no Velho Testamento, os patriarcas, e a gente vai relendo aqui em Hebreus, mas citações do Antigo Testamento, em Hebreus 8, de 8 a 10, diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E é surreal ver como Abraão se encorajou diante da promessa do que ele receberia por herança. Tão corajoso ele estava que partiu sem saber para onde ia. Então, isso assim, é a gente entender onde a gente coloca a nossa esperança, nos gera o entendimento para ter coragem para prosseguir. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E segue, de 13 a 16. E todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. A promessa foi para eles, para o povo deles, para a descendência deles, mas eles mesmos não obtiveram ela na terra, porque eles viam eles tinham essa visão do além, da eternidade. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Assim como o povo de Israel se lembrou de onde eles estiveram, mas no Egito. Quando chegaram lá depois desse tempo e ficaram e visitaram a terra que o Senhor prometeu, eles lembraram de onde eles vieram porque eles esqueceram das promessas de Deus. Eles olharam com os olhos deles. Então eles se desencorajaram, quiseram voltar atrás. Enquanto Caleb e Josué não, eles olharam para a promessa de Deus sabendo e confiando que Deus haveria de cumprir. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Então, a fé de Abraão colocou os olhos dele em algo que era superior, que era celestial. E por isso ele desfrutou da promessa, sim, mas de outra forma. E em 17 segue. Isso para mim é muito surreal, porque a gente, ao mesmo tempo, vê a fé abalada dos israelitas ao chegar na Terra Prometida, e, por outro lado, a gente vê uma fé tão inabalável de Abraão que, quando foi posto à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. O único filho dele prometido que ele já teve lá já no final dos 45 do segundo tempo.
E ele estava disposto, mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, a quem Deus tinha prometido, em Isaac será chamada a tua descendência. E aí Abraão oferece porque ele considera que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, porque se Deus prometeu, ele confiava que Deus iria cumprir, que em Isaac seria chamada a descendência dele. Então, por isso que ele tem coragem e tranquilidade para poder entregar Isaac para Deus em sacrifício. Então, Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, porque ele chegou a entregar para Deus Isaac em sacrifício, mas Deus estava meio que testando a fé de Abraão, e Abraão confia nesse Deus tão plenamente, tão entendendo essa promessa e sabendo que Deus iria cumprir, que ele se dispôs a entregar o seu filho como sacrifício para Deus. E seguem mais versículos para a gente refletir. Em Romanos 5, 1-2, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, através da nossa fé em Cristo Jesus, por meio dele, a gente restabelece essa nossa relação com Deus que estava deturpada, que estava quebrada. E por meio dessa fé, por meio de Cristo, a gente, por intermédio dele, a gente obteve igualmente acesso pela fé a essa graça que a gente possui hoje, na qual a gente permanece firme. Então, o que nos precisa fazer permanecer, ser resiliente, ser perseverante, é ter essa fé que, por meio de Cristo, nosso relacionamento com Deus foi restabelecido e a gente vai poder desfrutar disso na eternidade. E, naturalmente, a gente pode se gloriar na esperança da glória de Deus, que a gente desfruta em gotas hoje, mas que a gente vai desfrutar em plenitude na eternidade. Bom, então, quando essa nossa relação é restabelecida, a gente volta essa seta para Deus, porque a gente coloca o nosso olhar sobre aquilo que nos traz a verdadeira esperança. E Romanos 5 continua de 3-5 dizendo que não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E quando a gente volta os olhos para Deus, a gente entende que essas tribulações muitas vezes elas acontecem em nossa vida, em nossa caminhada cristã, para que a gente seja lapidado, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Cristo, porque é isso que a gente busca. Aquela imagem e semelhança nossa que foi deturpada, que foi alterada, ela precisa pouco a pouco, através da santificação, ser remoldada, ser remontada. Então, muitas vezes a tribulação na nossa caminhada, ela precisa produzir perseverança, porque a gente olhando para o nosso alvo de esperança, para o nosso alvo de futuro, de eternidade, a gente é encorajado a perseverar, a ter o caminho mais fácil, mas escolher o caminho mais difícil, porque a gente sabe que a promessa de Deus há de se cumprir por aquele caminho, e a gente precisa escolher ser obediente, assim como Abraão foi, assim como Jesus foi em sua morte de cruz. E quando a perseverança ela acontece, ela gera experiência. A experiência de viver aquilo e saber, poxa, realmente, apesar dessa tribulação, esse caminho, Deus sempre esteve do meu lado. E ele produziu em mim algo melhor, ele me tornou mais parecido com Cristo. E isso gera esperança, saber, eu posso passar pelo vale, mas Deus estará comigo. E a experiência vai gerar na gente uma esperança num ciclo fechado. Então, a gente sempre pode viver isso, perseverar viver essa experiência, e essa experiência vai gerar em nós sempre esperança, porque a gente, ao final desse trajeto, dessa tribulação, a gente vai poder olhar e dizer que o Senhor estava conosco o tempo todo.
Ora, e essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isso é interessante porque a gente muitas vezes não se acha capaz diante dessas situações que a gente enfrenta, mas Deus deixou com a gente o Consolador, aquele que vai nos dar a força da qual a gente não vai tirar de nós mesmos. Deus deixou em nós o seu Espírito para que, através dele, a gente sinta essa prova viva de amor no nosso coração, aquele que vai nos ajudar a perseverar, aquele que nos vai ajudar a viver essa experiência e a redobrar ou renovar a nossa esperança na nossa caminhada. Pessoal, quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta, pode aproveitar que tem Lorena, tem Lucas, tem pastor, tá lotado de gente boa aí. Bom, eu vou falar, Felipe, porque eu gosto. Por favor. Então vai, fala aí, Lorena. É porque o que você estava falando me lembrou de um versículo que eu gosto muito, que é de 2 Coríntios, e vocês vão conhecer. É aquele que fala assim, de todos os lados somos perseguidos por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Eu acho que esse versículo ele tem muito a ver com a vida do cristão, assim, até mesmo com o povo de Deus lá no deserto, né? O que acontece? Aquela situação ali, ela precisava acontecer para a vitória também acontecer, entendeu? Para a terra prometida acontecer. Só que o povo não queria o sofrimento hora nenhuma, entendeu? Mas ele é necessário, ele faz parte, entendeu? Ele viveu escravo no Egito, mas foi liberto. Ele ia padecer no deserto um tempo, mas ia viver a bonança da terra prometida, entendeu? Só que a gente não quer essa parte. A gente quer só a parte da bonança, só a parte da bênção, só a parte da graça. A gente não quer passar pelo sofrimento. Mas o sofrimento, ele é para todo mundo, na verdade, igual fala também lá em Eclesiastes. O sol brilha para bons e maus, a chuva cai para bons e maus, o sofrimento cai para bons e maus, entendeu? Só que a gente tem o diferencial da graça de Jesus nas nossas vidas, entendeu? Da gente saber que o que acontece nesse mundo, igual você falou, não é nada parecido com o que a gente vai vivenciar quando a gente se encontrar com Deus. E isso faz parte da vida, mas a gente tem que passar por isso, porque daqui a pouco a gente vai viver o céu, entendeu? Mas não é fácil, não. Com certeza. E assim, é pensar também que você escolher não viver essa promessa, apesar do sofrimento, da dificuldade, não quer dizer também que o caminho que você vai escolher vai ser fácil. Porque, por exemplo, o povo estava pensando em voltar para o Egito e voltar a ser escravo. Entendeu? E Deus estava prometendo algo muito melhor, que eles teriam que lutar por isso, obviamente, que não seria fácil, mas que depois disso, eles depois de perseverar, depois dessa experiência, eles iam ter muita esperança, porque eles iam ver que é isso mesmo, Deus cumpre aquilo que ele fala. Então, isso ia gerar uma esperança neles e um entendimento, falar, ainda bem que eu escolhi obedecer. Então, exatamente, a gente olhar para trás e ver que a gente está colhendo um fruto diferente daquilo que Deus nos prometeu, que era algo muito melhor, é muito ruim. E na nossa vida, eu acho engraçado que essas situações eu sempre olho para essas histórias bíblicas, esse passado, principalmente pensando nesse sentido que Deus, o sobrenatural era muito mais comum no contexto deles, e fala, nossa, mas como assim? O povo não tem como não confiar. Mas a gente faz isso todo dia, nas pequenas e grandes coisas. E muitas vezes a gente colhe frutos diferentes daqueles que a gente poderia estar colhendo se a gente tivesse escolhendo ser corajoso, olhar para aquilo que nos traz esperança e seguir. Mas vamos lá. E é engraçado que é isso que a gente está falando. E é o que Caleb e Josué viveram. Às vezes, para ser corajoso, a gente vai ter que nadar contra a corrente e contra o resto e contra o mundo. E às vezes escolher esse caminho pode nos levar a superar um primeiro obstáculo aos nossos olhos, mas encontrar outros ainda mais.
Só que, apesar de ver essa dificuldade, a gente precisa descansar nas promessas de Deus e a gente precisa confiar, a gente precisa ser corajoso, assim como foi Abraão lá no Velho Testamento, assim como foi Estevão, Paulo, caras que confiaram na promessa de Deus a tal ponto de se sacrificar, a tal ponto de entender que nada do que eles tinham valia mais depois de Cristo, porque eles queriam se encontrar, como a gente falou em Filipenses, eles queriam se encontrar em Cristo. E é muito importante a gente pensar, porque quando a gente desiste, a gente pode perder e sofrer mais do que a gente pode imaginar. A gente pode achar que ao desistir o nosso caminho vai ser mais fácil, aquele caminho que a gente acha pode ser mais fácil. Mas, na verdade, muitas vezes não é. Assim como lá os israelitas, voltar para o deserto, voltar para o Egito não seria fácil. Quando a gente poderia gozar das promessas de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Então, a gente precisa pensar nisso para nós mesmos, para que a gente, na nossa caminhada, a gente possa também encorajar o nosso próximo e a gente ter a certeza e a tranquilidade que a gente não está sozinho nessa. Deus está tão perto de nós que nos deu o Consolador para nos acompanhar, para nos guiar, para nos dirigir, para nos consolar nesses momentos de tribulação. Então, diante do desânimo, do medo, da acomodação e dos problemas, a gente precisa fazer, assim como diz Jeremias em Lamentações 3:21, quando ele vê o povo de Israel se perdendo, aquela confusão toda, e o castigo de Deus sobre o povo, a justiça de Deus sobre o povo, ele diz que quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, nessas situações, é isso que a gente precisa trazer, sempre à memória ou levar para aquele que caminha com a gente. Então, o que nos traz esperança? Como ser expressão de esperança e encorajamento na vida do outro? Aí agora conto com a participação dos universitários para eu tomar uma água aqui. Participa aí, pastor. Lucas Andrade, Laís, Lorena. Repete a pergunta aí. O que nos traz esperança e como ser expressão de esperança e encorajamento na vida do outro? Bom, gente, a primeira coisa, primeiro é não olhar circunstâncias, né? A gente está vivendo um tempo aí onde as circunstâncias estão estão pressionando aí a vida das pessoas. Eu tenho percebido assim, as pessoas já estavam doentes e vão adoecer mais ainda, tanto fisicamente como emocionalmente. E está batendo um desespero aí na vida de muitas pessoas. Então, por isso que a gente não pode olhar as circunstâncias. Tem um versículo, Romanos capítulo 8, verso 18, diz que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que nos está reservada. Então, nós não podemos olhar o sofrimento presente. A gente tem que tirar a lição de tudo isso, mas saber que existe uma vida nova, uma vida isenta de sofrimento que está nos reservada. Mas enquanto nós não chegarmos lá, nós temos que continuar fazendo diferença na vida das pessoas. Eu achei interessante nesse tempo de crise, de pandemia, como que algumas pessoas estão sendo mobilizadas para ajudar uns aos outros, né? Umas às outras. Eu até coloquei no grupo, né? Tem gente fazendo máscara para doar para quem não pode pagar. Teve uma pessoa que me procurou oferecendo álcool em gel para poder distribuir para algumas famílias. Algumas outras pessoas se oferecendo também para poder ajudar. A gente está cadastrando aí algumas famílias para receber a cesta da Visão Mundial. E eu entrei em contato com uma conselheira tutelar e ela me passou pelo menos umas 15 famílias próximas à igreja, de uma realidade que a gente mesmo como igreja não conhecia, e eu não conhecia. Então, assim, vai ser uma oportunidade de conhecer essas famílias e um desafio também de poder ajudá-las, porque são famílias que já passam por situações sociais complicadas, que precisam de uma intervenção, de uma ajuda, de um apoio.
Então, acho que a forma de sermos expressão do amor de Deus é justamente não desesperar diante das circunstâncias, porque aqueles espias, né, pelo menos 10 ali se desesperaram diante daquele quadro que eles viram, mas pelo menos 2 ali viram uma perspectiva diferente. Ou seja, quando a maioria viu que não dava para tomar posse, 2 viram oportunidade de glorificar o nome de Deus ali. Então, é o que nós precisamos fazer. É entender que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que nos está reservada. Mas, enquanto não tomarmos posse dessa glória na totalidade, temos que continuar tocando a nossa vida aí e abençoando vidas também. Bom demais. Fechou. Bom, e aí eu queria ler uma parte aqui de Números 14, que diz o seguinte, a partir do versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo. Então, depois de o povo ter murmurado, ter se queixado, de ter colocado se posicionado uma forma de desencorajando o resto do povo de Israel, os outros 10 espias desencorajando o povo de Israel de entrar e pensando em voltar atrás e voltar para o Egito, Josué e Caleb, vendo com os olhos de Deus, de esperança de que aquela terra prometida lhes seria dada, eles ficam tão tristes como forma de expressar isso, eles rasgam as suas vestes e dizem o seguinte: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. E ele continua falando, encorajando tanto Josué como Caleb, com os olhos de esperança naquele que prometeu. Eles continuam encorajando o povo. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Apesar de eles serem gigantes, de eles serem o que for, porque Deus é conosco. E ele coloca, e segue aí, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. E continua, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? E é aquilo que a Lorena falou. Apesar de todos aqueles sinais, de tudo que eles passaram no Egito, até chegarem ali, até quando, Deus questiona, até quando eles não vão acreditar, não vão colocar a esperança deles em Deus? Então, quando a gente é encorajado também nas nossas quedas, nas nossas fraquezas, a gente precisa ouvir Deus falando com a gente através daquele que expressa essa esperança e encorajamento na nossa vida. A gente não pode escolher ser como os israelitas que escolheram não ouvir aqueles que estavam fortes e firmes. Na corrida é como se eu visse aqueles que continuavam firme correndo e escolhesse parar ou escolhesse ir pelo atalho. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas que na nossa vida são usadas por Deus para nos encorajar e nos colocar no caminho deles. Então, seguindo aqui, a gente tem que relembrar que nossa esperança não está no amanhã, mas na eternidade com Deus. É aquilo que a gente tinha falado sobre Filipenses nessa semana. A gente precisa ser expressão do amor na vida do outro. É o que a igreja tem feito na vida dessas famílias. Nesse momento em que, às vezes, famílias não cristãs que se desesperam em meio a esse contexto, e até famílias cristãs que se desesperam e não colocam os olhos no Senhor, a gente, como igreja, a gente precisa ser expressão desse amor, porque o amor gera esperança na vida do outro. Outra coisa que a gente consegue gerar esperança e encorajamento através do discipulado, relacionamento
junto, do Vida na Vida. É ser presente, é abraçar, é orar junto, é exortar, é trazer aos olhos do nosso próximo aquilo que nos traz esperança, que é aquilo que Caleb e Josué estavam tentando fazer com o povo. Gente, mas vocês estão olhando com os olhos errados. Vocês estão colocando a esperança de vocês no lugar errado. Vamos botar o olho em Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele se agradar da gente, se a gente obedecer, assim como Abraão obedeceu, a gente vai desfrutar dessa promessa. Então é preciso a gente ser igreja. João da Cruz, que é um frade espanhol, ele diz que a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria. Então, ser igreja nesse processo, nessa vida que a gente vive dia após dia, a gente só consegue ser expressão ou receber essa expressão de esperança na nossa vida, encorajamento, quando a gente está caminhando junto, quando a gente se permite aquecer por aquele que está do nosso lado, quando a gente está esfriando, vem aquele que está com brasa quente, aquele que está correndo na frente ali, ou aquele que está correndo junto de você, porque sabe que você precisa, ele te dá força. Então, a gente precisa de ser igreja, de estar junto, e não só de estar junto, mas de escolher investir, encorajar a vida do outro. Quantas horas aí, hein? Dá para seguir, gente? Sim ou não? Sim, pode seguir. Por mim, ok. Sim. Tranquilo. Então, beleza. Alguém quer fazer alguma observação sobre encorajar-vos? E é muito engraçado, né? Pensando nesse contexto que a gente está vivendo, apesar da gente estar se encontrando aqui na internet e tal, mas esse estar próximo, né? Os nossos grupos, os grupos casa, estar junto em igreja, a gente sente falta, né? A gente que entende a importância disso, sente falta de estar reunido, de estar com abraçar, de conversar de perto, de olhar no olho. A gente vê o tanto que é importante essa comunhão, esse discipulado, né? Esse cuidado na vida um do outro de perto, de se encontrar, é muito bom de estar junto com o restante do Brasil. Bom, mas aí vamos continuar agora, a gente vai falar sobre perdoai-vos uns aos outros. E totalmente pertinente, né, ter caído com essa data de Páscoa, a gente relembrar o perdão que a gente recebe através dos nossos pecados que foram imputados em Cristo na cruz e morremos com Ele e renascemos com Ele também. Graças a Deus por isso. Bom, então, mais uma vez, esse esquema está presente em toda a nossa caminhada aqui. Lá em Adão e Eva, a depravação total, a queda, nossa imagem e semelhança em relação a Deus totalmente deturpada, a gente nasce em pecado, então, naturalmente, a gente tem uma quebra. Só fechar aqui. A gente tem uma quebra do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. E, naturalmente, tudo aquilo que a gente esperava agir por naturalidade à imagem e semelhança de Deus, isso se torna deturpado. Então, o próprio perdão que a gente recebe de Deus, a gente não consegue expressar ele na vida do outro com naturalidade, apesar de a gente buscar isso. E não busca deveria, né? Bom, então a cruz, ela traz isso de volta. Ela traz a gente para olhar para Deus de forma diferente. A gente nos permite, através disso, que o véu se rasgou, a gente se relaciona com Deus diretamente e a gente busca todos os dias a imagem e semelhança de Deus em todas as coisas, inclusive no perdão. Então, só para a gente relembrar algumas coisas, em Salmo 51:5 diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, a gente nasce, nós nascemos em pecado. Nós, por natureza, somos pecadores.
Em Romanos 3, 10 e 11 diz: não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. A gente pode achar isso também lá em Salmos 14. Então, a gente não tem justiça em nós mesmos. Nós não somos capazes de ser justos por natureza, porque nossa natureza é o pecado. E nosso coração, como diz em Jeremias 17:9, é enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E apesar disso tudo, da nossa natureza, dessa quebra que a gente teve, Deus escolheu nos perdoar. Entregou seu Filho na cruz por graça. Apesar da gente não merecer, por graça, por amor, Ele escolheu nos dar perdão. Então, isso já é uma base para que a gente, que é chamado para imitar Jesus, que a gente haja da mesma forma, para que a gente tenha liberalidade em perdoar, para que a gente tenha facilidade em perdoar, mas a gente sabe que não é assim. A gente, embaçado que estava, a gente precisa buscar imitar Cristo. Então, o perdão deve ser uma marca na vida do cristão. O perdão precisa ser uma marca na nossa vida. Mas, apesar de restaurados, a gente muitas vezes escolhe não refletir a imagem de Cristo, a gente escolhe não estar em Cristo. Muitas vezes a gente vai ter dificuldade em perdoar por isso, porque apesar de salvos e lavados, a gente continua ainda no mundo caído, a gente não desfruta do que há de ser a plenitude. E pensando nisso, onde que entra a mutualidade? Onde entra meu próximo nessa história? O que isso tudo interfere na mutualidade do perdão? O fato da gente ser caído e etc e tal. Como isso vai impactar com a forma que a gente vai lidar com o pecado que o próximo comete em relação a gente? E a gente sabe que não é fácil. E William Shakespeare diz que guardar ressentimentos e mágoas de alguém é como se tomássemos veneno esperando que o outro morra. Porque a gente sabe que a mágoa, o ressentimento em nós é realmente como um veneno, que vai pouco a pouco nos desintegrando, nos fazendo remoer aquilo, e ao invés de a gente conseguir caminhar, a gente estagna, como é que se falaria isso, hein? Estagna, né? A gente para. Ou então, às vezes, caminha até para trás. Então, o perdão é algo libertador não só para quem recebe, mas também para quem oferece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, na verdade, a gente como caídos, a gente como depravados, a gente tende sempre a usar uma medida, né? Uma régua. E a gente vai ver que os pecados que a gente comete ou que cometem em relação a gente, eles vão variar em gravidade naturalmente nas consequências que acontecem. Então, a gente, nessa medida, nessa régua que a gente coloca, a gente tem facilidade em perdoar algumas coisas, mas outras, quanto mais graves, mais mágoas elas geram e mais atrapalham a nossa disponibilidade em querer perdoar. E aí é o nosso grande desafio, apagar essa régua e entender que a gente, entendendo esse contexto de depravação, não só o seu próprio, reconhecendo o seu próprio, mas reconhecendo do outro, entendendo que o outro, como você, também é tendencioso a isso, a gente se preparando, aí vamos, entre aspas, esperar do outro isso, a gente consegue digerir melhor quando isso acontece. E ao invés de querer dar o troco, que é muitas vezes o que a gente faz, ou então até deixar para lá, não tratar isso, não conversar, a gente não tratar isso, não conversar e deixar para lá, mas muitas vezes a gente deixa para lá acumulando mágoa, acumulando ressentimento. Ou então nunca mais conversar com a pessoa. Às vezes a gente vê muito isso entre irmãos, entre pai e filho, entre amigos. Ele fez isso comigo, nunca mais vou nem olhar na cara dele, não quero nem ver. Então, a gente caminha num vale perigoso, porque essa mágoa, ela gera desprezo. E desprezo é um sentimento péssimo. E, nesse sentido,
a frieza no nosso coração aumenta, então a nossa capacidade de empatia e nossa sensibilidade em relação ao outro diminui. E a gente acha que isso vai diminuir só com quem pecou contra a gente, mas isso aumenta a nossa frieza, diminui nossa empatia, nossa sensibilidade em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas relações. Quando a gente deixa de perdoar, isso é uma cascata que acontece na nossa vida e só nos faz mal. É um veneno que vai nos corroendo pouco a pouco. E eu digo isso assim, por até em algum ponto de experiência própria. Compartilhando com vocês aqui, minha relação com meu pai foi um pai muito ausente em boa parte da minha história. E apesar de não, de continuar considerando e tudo mais, eu alimentei durante um bom tempo uma mágoa em relação a isso, essa ausência dele na minha história. Isso, naturalmente, depois de um tempo, eu comecei a ter um desprezo em relação a ele. Então, uma frieza que, para mim, passou a ser uma pessoa que não fazia diferença. Mas, como a gente tem o Consolador, diante dessas situações que nos desanimam, o Espírito Santo vai tratando no nosso coração. E cada vez mais, apesar disso tudo, eu precisei perdoar verdadeiramente. Eu não podia deixar para lá, igual eu deixava, nunca mais conversar. Não, a gente precisa tratar, a gente precisa perdoar, e muitas vezes, mesmo que o outro não nos peça perdão. A gente vai ver que Estevão fez isso lá em Atos 7:60. Depois de ser apedrejado, de ser morto, pouco antes de ser morto, ele diz assim, em Atos 7:60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com as palavras adormeceu. Mesmo as pessoas não reconhecendo que pecaram contra a gente, muitas vezes a gente precisa liberar esse perdão, a gente precisa perdoar, porque isso muda completamente as nossas relações. Então, perdoar, obviamente, não é ser insensível à ofensa que o outro fez em relação a gente. É muito pelo contrário. É sentir essa ofensa e escolher perdoar. É desconsiderar a ofensa? Não. É assumir que ela aconteceu e escolher perdoar. Não é ignorar também. É buscar reconciliação. Reconciliação é uma via de mão dupla. Às vezes, como aconteceu ali com Estevão, ele não reconheceram. Quem ofendeu não reconheceu, mas Estevão faleceu e foi viver com o Pai em paz, tranquilo, consciente de que ele é um imitador de Cristo, porque ele escolheu perdoar. Não ignorar, não desconsiderar, não ser sensível, mas reconhecer o que aconteceu e buscar reconciliação, pelo menos da parte dele. E é interessante porque a gente vai ver que Cristo, ele não escolheu fazer isso, essas coisas, né? Ignorar, deixar de sentir, muito pelo contrário. A gente vê em Isaías 53:5, que diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a gente vai ver que Jesus, ele sentiu o pecado, e nas suas diversas dimensões. O nosso pecado contra ele, Jesus sentiu dor física, Jesus suou sangue, Jesus suou sangue. Quando a pessoa sua sangue, isso é um estado de tensão extrema. O que acontece? Próximo às nossas glândulas de suor, tem uns pequenos vasinhos, que chama capilares. Tamanha tensão, tamanho peso, tamanho aquilo que Jesus carregou ali por nós, que esses vasos se romperam, esses pequenos vasos, e se aquele líquido das glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor, que iam se derramar, se misturavam ao sangue, e ele começou a suar sangue lá no Getsêmani.
Então, tamanha a dor, e não só a dor física, muito maior a dor daquilo que ele carregava, da ira de Deus que ele carregava, que era por todos nós, mas que ele carregou. E Lucas 22:44 diz: estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, muitos estudiosos falam que Jesus viveu todas as dimensões possíveis da dor. Alguns falam de dor física, espiritual, psicológica, social, tudo aquilo que envolve, aquilo que representa a cruz, que a gente, por mais que a gente estude, que a gente leia, a gente nunca vai conseguir dimensionar tudo que Cristo fez por nós. Então, Jesus, ele sentiu tudo, ele não ignorou a dor, ele não ignorou aquilo que ele teria que passar para escolher nos perdoar. E mesmo assim, ele escolheu. Mesmo assim, sabendo de tudo isso, Deus escolheu enviar seu Filho e nos perdoar. Então, a gente, como imitador de Cristo, é isso que a gente precisa fazer. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, nenhuma ofensa que a gente recebe é maior do que a cruz de Cristo. Então, a gente precisa seguir esse exemplo, a gente precisa fazer o que ele fez. E Mateus 6:14-15 fala que porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E outro exemplo que tem em Mateus 18:23-35, do credor incompassível, que ele implora por perdão de suas dívidas para o seu patrão, mas aquele que é subordinado a ele vem pedir esse mesmo entendimento, ele que foi perdoado da sua dívida, ele não perdoa. Então, isso é incongruente, incompatível com a nossa vida transformada em Cristo. Se a gente entende a dimensão do perdão que a gente recebe, e a gente sabe que não foi fácil, para a gente em muitas situações também não vai ser, a gente precisa seguir esse exemplo e a gente contar com um Consolador que habita em nós para nos ajudar a perdoar. Isso faz parte da santificação, isso faz parte da nossa caminhada com Cristo. E como a gente já tinha falado, o perdão, ele é uma marca do cristão, precisa ser uma marca do cristão, porque o começo da nossa vida cristã, ela se inicia no perdão. A primeira coisa que acontece, a gente é perdoado, porque Cristo entregou seu Filho. E mesmo quando o ofensor não reconhece que nos ofendeu, assim como foi com Estevão, a gente já falou em Atos 7:60, a gente precisa perdoar, independente disso. A gente precisa reconhecer nossa condição daquele que nos cerca. A gente precisa entender que a gente vive num mundo caído e depravado. Então, a mesma dificuldade e tendência que a gente tem ao pecado, nosso irmão, nosso cônjuge, a Laís também tem. Então, a gente precisa quebrar nossas expectativas utópicas em relação ao outro, porque o outro é um pecador. Então, se relacionar com a gente tem que estar disposto a se decepcionar e entender que a gente pode decepcionar o outro também. Obviamente que nosso coração não pode estar nisso, né? Não pode estar no pecado, mas a gente tem que entender que a gente está predisposto, porque a gente tem essa tendência. Então, quando a gente entende isso, a gente digere mais fácil o erro do outro em relação a gente, e a gente até para se perdoar em relação àquilo que a gente passou. A gente tem esse contexto. Então, a gente não tem que projetar expectativas irreais no outro ou se projetar no outro. Às vezes, você, com a maturidade espiritual que você vive hoje, você não pode esperar as mesmas atitudes suas no outro, porque senão você vai se decepcionar. Obviamente que você pode exortar, que você pode conversar, que você vai tentar buscar reconciliação, mas você não pode projetar no outro expectativas irreais, exatamente porque a gente vive num mundo que é caído. Então, a gente tem dois lados da moeda, né? A gente, muitas vezes, a gente coloca assim, meu Deus, eu era totalmente depravado, mas Deus escolheu me salvar. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente tem que entender também que tem outro lado da moeda,
que o meu próximo é um pecador e eu tenho que escolher perdoá-lo, pois foi assim que Deus fez comigo. E a gente tem que saber que eu sou um pecador e eu falharei com o meu próximo, eu errarei. Então, quando a gente entende isso lá na raiz desse problema, a gente se prepara, a gente entende a importância da gente perdoar. Porque foi assim com a gente, apesar de toda a nossa depravação, de toda a nossa indignidade, Deus escolheu passar por tudo aquilo, entregar seu filho para nos perdoar. Deus imputou em Cristo aquilo que a gente deveria receber. Então a gente precisa reconhecer que nossa condição é a mesma do nosso próximo, e isso precisa nos levar aos pés da cruz. Orar por aquele que nos ofenderam. Para quê? Para que o Espírito Santo também os leve aos pés da cruz. Porque quem pode redimir, quem pode fazer justiça na vida dele é só Deus. Só Deus. Então, o que cabe a nós, o que em relação ao ofensor é perdoar. Não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de escolha. A gente precisa escolher perdoar, assim como Deus escolheu nos perdoar. Em Romanos 5,8 diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, sabendo disso, sabendo de como ele teria que resolver isso, deixando o seu filho para morrer pelos nossos pecados, sentindo a dor do nosso pecado nessa quebra de relacionamento, mas ele escolhe restabelecer isso através do perdão. Deus não suprimiu a nossa ofensa contra ele, não ignorou, não desconsiderou, mas ele imputou toda a nossa ofensa no seu próprio filho. Deus escolheu fazer isso. Então, diante de tamanho sacrifício, se a gente não ser tocado por isso, se a gente não for quebrantado por esse sacrifício de perdão, para a gente poder estabelecer esse mesmo tipo de perdão na vida do outro, a gente tem que rever a nossa postura como cristão. Não vai ser fácil, assim como não é fácil muitas vezes nos encorajar nas situações, mas a gente precisa fazer isso, porque isso dá testemunho da nossa vida como cristão e do amor que a gente recebeu, aquele relacionamento que foi reconstituído por Deus. Quando ele é reconstituído de forma horizontal em relação ao próximo, isso passa também pelo perdão, por perdoar. Então, não é fácil, mas a gente conta com o Consolador a nos santificar dia após dia, e a gente precisa buscar em oração essa santificação, a gente precisa buscar na palavra de Deus, a gente precisa buscar viver tudo isso de forma prática. E, mais uma vez, como na questão do encorajar, das tribulações, o nosso chamado não foi para conforto, mas para a cruz, para carregar a nossa própria cruz. Não tem como esperar um caminho que vai ser fácil, que vai ser tranquilo. Mas a gente começou com a morte. A gente começou depravado, mas a gente vai terminar com vida, e é isso que é o que tem que nos dar esperança diante das situações de encorajamento, mas também diante das situações com as quais a gente vai lidar e precisa perdoar. E a gente começa como pecador e a gente vai terminar como Cristo, na plenitude. Então, essa precisa ser a nossa busca diária, tornar cada vez mais nítido esse reflexo que a gente vê, tá cada vez mais nítido essa nossa imagem e semelhança de Cristo. Essa precisa ser a nossa busca, e perdoar faz parte desse caminho aí. É isso aí, gente, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quem quiser comentar, ajudar, complementar. O que é isso, gente? Quem fez isso? Foi bom demais. Eu quero falar. Pode falar, Lorena. É porque quando a gente tá... Eu tava lendo eu tô lendo aquele livro do Timothy Keller, o Deuses Falsos, né? Para quem não leu, pode ler, que é sensacional. E quando você falou a respeito de perdoar, ele fala de como que a questão da idolatria, né? De quando a gente coloca as pessoas em